Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esse conteúdo não encontra todo mundo, ele encontra quem está pronto. A área de membros é um espaço reservado para quem decidiu ir além do superficial, aprofundar o alinhamento e sustentar essa nova fase com consciência, clareza e direção. Se você sente que algo já começou a se mover por dentro, esse é o seu lugar. Depois do sinal divino de Deus, o caminho se alinha. Napoleon Hill. Quase ninguém fala sobre isso. Mas existe um momento muito específico na vida em que nada externo muda. E mesmo assim, você sente que algo já não é mais igual por dentro. Não é empolgação, não é fé cega. É uma sensação estranha de alinhamento silencioso, como se o caos começasse a perder força sem fazer barulho. É nesse ponto que muita gente ignora o sinal, porque espera algo grandioso demais. Quando, na verdade, o divino quase sempre se manifesta de forma discreta. O sinal não vem como um milagre imediato. Ele vem como uma mudança de percepção. Coisas que antes pareciam impossíveis começam a parecer apenas difíceis. Situações que antes causavam medo, agora geram cansaço. E isso é importante, porque o cansaço indica que sua mente parou de romantizar o sofrimento. Você não aceita mais lutar contra a vida, e isso muda tudo. Depois desse sinal, o caminho não se abre de uma vez. Ele se alinha. Pessoas começam a sair da sua vida sem conflitos. Planos antigos perdem sentido sem drama. Ideias que você insistia em manter começam a parecer pequenas demais para quem você está se tornando. E o mais curioso, você não sente urgência, sente clareza. É como se algo maior estivesse organizando o cenário enquanto você apenas observa. Esse é o ponto onde muitos acham que estão perdidos, quando, na verdade, estão sendo reposicionados. A mente antiga começa a morrer, e com ela morrem também os medos que só existiam porque você pensava pequeno. Não é confortável, mas é necessário. Toda expansão começa com um desconforto silencioso. Você começa a perceber que não precisa mais convencer ninguém, não precisa explicar seus planos, não precisa se justificar por querer mais. A validação externa perde força porque uma convicção interna começa a se formar. E essa convicção não vem de palavras bonitas, vem de repetidas experiências internas que te mostram que você não está mais no mesmo nível de antes. Depois do sinal divino, algo curioso acontece. O tempo parece desacelerar. Não porque a vida fica fácil, mas porque você para de correr atrás do que não te pertence. A pressa era da mente antiga. A nova mente entende que aquilo que é alinhado chega no ritmo certo, nem antes, nem depois. É nesse momento que muitas oportunidades começam a surgir de forma aparentemente aleatória. Mas não são aleatórias. Elas sempre estiveram ali. A diferença é que agora você está na frequência certa para percebê-las. Antes, sua mente estava ocupada demais tentando sobreviver. Agora, ela começa a enxergar possibilidades. O dinheiro, por exemplo, deixa de ser apenas uma solução para problemas e começa a ser visto como consequência de posicionamento. Você entende, mesmo que ainda não saiba explicar, que prosperidade não vem da luta constante, mas da clareza de propósito aplicada com disciplina. Esse alinhamento também mexe com seu comportamento diário. Você passa a tolerar menos distrações. Conversas vazias cansam. Ambientes confusos drenam energia. Você começa a buscar silêncio não por isolamento, mas porque o silêncio te ajuda a ouvir melhor a si mesmo. Depois do sinal, a intuição fica mais forte. Não como algo místico, mas como uma leitura rápida da realidade. Você percebe quando algo não vale o esforço, sente quando um caminho não é mais seu. E, curiosamente, começa a confiar nessas percepções, mesmo sem provas externas imediatas. É aqui que muitos desistem, porque confundem alinhamento com ausência de desafios.
Mas o alinhamento não elimina obstáculos, ele elimina desperdício de energia. Você ainda enfrenta problemas, mas agora eles fazem sentido. Eles constroem, não consomem. O sinal divino não vem para te dar tudo, ele vem para te tirar do lugar errado. E isso, por si só, já é uma bênção enorme, porque enquanto você estava no lugar errado, qualquer esforço parecia pesado demais. Agora, mesmo o esforço começa a fluir. Você percebe que não precisa mais implorar por oportunidades. Precisa se tornar alguém que esteja pronto quando elas surgirem. Essa mudança interna é silenciosa, profunda e irreversível. Quem passa por ela nunca mais aceita viver no automático. O caminho começa a se alinhar quando você para de forçar, quando você aceita aprender, quando você entende que crescimento real exige maturidade emocional. Não é sobre pensar positivo o tempo todo, mas sobre pensar com verdade. E essa verdade começa a reorganizar tudo. Decisões, hábitos, relações, prioridades, nada muda por acaso. Tudo muda porque você mudou primeiro. O sinal não grita, ele sussurra. E quem aprende a ouvir esse sussurro nunca mais se perde completamente, mesmo quando o mundo parece confuso. Depois desse ponto, a vida não fica perfeita, mas fica coerente. E coerência é a base de qualquer prosperidade duradoura. Você ainda não chegou onde quer, mas já não está mais onde estava, e isso muda tudo. Algo começou a se alinhar, mesmo que você ainda não consiga ver claramente. Mesmo que ainda existam dúvidas, o processo já foi iniciado. E quando o processo começa, não há como voltar ao estado anterior. Depois que o sinal é reconhecido, mesmo que ainda de forma confusa, algo começa a mudar na maneira como você pensa, sem que você precise se esforçar para isso. Não é uma decisão racional. É como se certos pensamentos antigos simplesmente perdessem força. Preocupações que antes dominavam sua mente agora surgem e desaparecem com mais facilidade. Elas não desaparecem porque os problemas sumiram, mas porque você deixou de se identificar totalmente com eles. Nesse estágio, a mente começa a operar em outro ritmo. Você passa a observar mais e reagir menos. Antes, qualquer contratempo parecia um ataque pessoal. Agora, você começa a enxergar os acontecimentos como ajustes de rota. Não existe mais tanto drama interno. Existe análise silenciosa. Existe aprendizado. Existe amadurecimento. O curioso é que, enquanto você sente que ainda não chegou a lugar nenhum, as pessoas ao redor começam a perceber algo diferente em você. Algumas se aproximam, outras se afastam. Não por acaso, mas por incompatibilidade de frequência. Você já não vibra na mesma escassez emocional de antes. E isso incomoda quem só sabe viver no conflito. Esse é o momento em que decisões importantes começam a ser tomadas em silêncio. Não são decisões anunciadas, planejadas em voz alta ou compartilhadas com todos. São decisões internas, do tipo, isso eu não aceito mais, isso não faz mais sentido, esse caminho não é mais meu. E quando essas decisões são feitas internamente, a realidade externa começa lentamente a se reorganizar. Você começa a perceber que muitas das suas dificuldades financeiras não vinham apenas da falta de oportunidades, mas da forma como você se posicionava diante delas. Antes, qualquer chance parecia arriscada demais. Agora, você não se joga no escuro, mas também não paralisa pelo medo. Existe equilíbrio, existe estratégia, existe visão de longo prazo. O dinheiro, nesse ponto, ainda pode estar curto, as contas ainda podem existir, mas a relação emocional com elas muda completamente. Você para de ver o dinheiro como um inimigo ou como algo distante demais. Começa a enxergá-lo como energia em movimento, que responde à clareza, à organização e à constância. Depois do sinal, sua mente começa a aceitar algo fundamental.
Prosperidade não é sorte, é alinhamento entre pensamento, comportamento e decisão. E isso exige responsabilidade. Não responsabilidade pesada, culposa, mas responsabilidade madura. Aquela que entende que cada escolha cria uma consequência. Você passa a observar seus hábitos com mais atenção. Não por culpa, mas por consciência. Percebe onde está desperdiçando tempo, energia e foco. Percebe também onde está investindo em coisas que não retornam mais nada além de desgaste emocional. Aos poucos, esses hábitos começam a cair sozinhos, porque não combinam mais com quem você está se tornando. Esse processo não é acelerado. Ele respeita o tempo interno. E talvez esse seja o maior sinal de alinhamento. Você não tenta mais apressar o que precisa amadurecer. Você entende que pressa gera atalhos, e atalhos quase sempre cobram um preço alto depois. Nesse estágio, ideias começam a surgir com mais clareza. Não são ideias mirabolantes, mas ideias práticas. Coisas que você poderia fazer melhor, caminhos que você poderia ajustar, movimentos pequenos, porém consistentes. E você começa a perceber que o crescimento real não vem de grandes saltos, mas de pequenos avanços bem sustentados. Você começa a sentir menos necessidade de aprovação externa. Não porque se tornou arrogante, mas porque se tornou centrado. Sua validação vem do alinhamento interno, e isso muda completamente a forma como você age no mundo. É aqui que muita gente confunde esse processo com estagnação, porque não vê mudanças imediatas. Mas, na verdade, esse é o período mais produtivo de todos, mesmo que externamente pareça lento. É o período em que as raízes estão se formando, e raízes profundas não fazem barulho. Depois que a mente se ajusta, o caminho começa a responder, não de forma espetacular, mas de forma consistente. Pequenas portas se abrem, pequenos convites surgem, pequenas soluções aparecem. Nada que impressione quem está de fora, mas tudo extremamente significativo para quem está dentro do processo. Você passa a confiar mais no processo porque começa a perceber padrões positivos se repetindo. Não coincidências, mas respostas. A vida começa a dialogar com você de forma sutil, porém constante. E quanto mais você respeita esse diálogo, mais claro o caminho fica. Você ainda não tem todas as respostas, mas já tem direção. E direção vale mais do que velocidade. O alinhamento não acelera o tempo, ele evita desperdícios. E quando você para de desperdiçar energia, tudo começa a render mais, inclusive você. Depois que a mente se ajusta e as decisões silenciosas são tomadas, algo começa a acontecer no mundo externo que confirma aquilo que antes era apenas interno. Não é um evento único, não é um grande milagre isolado. É uma sequência de pequenos encaixes que juntos mudam completamente a percepção da realidade. O que antes parecia resistência começa a se transformar em resposta. Situações que costumavam travar começam a fluir com menos esforço. Pessoas certas aparecem no momento certo. Informações chegam exatamente quando você precisa delas. Não porque o universo resolveu te agradar, mas porque você finalmente saiu do desalinhamento que bloqueava essas conexões. Nesse ponto, você percebe algo importante. O caminho nunca esteve fechado. Você é que estava fora da rota. E quando a rota interna se corrige, o caminho externo não precisa ser forçado. Ele simplesmente se revela. Você começa a agir com mais precisão. Não faz mais tudo ao mesmo tempo. Não se espalha. Não tenta agradar a todos. Cada movimento passa a ter intenção. Cada escolha passa a ter propósito. E isso gera um efeito poderoso. Menos desgaste, mais resultado. O trabalho começa a render mais, não porque você trabalha mais horas, mas porque sua energia está mais focada. Você aprende a dizer não, sem culpa. Aprende a esperar o momento certo sem ansiedade. Aprende a avançar sem medo quando sente que é hora.
Essa maturidade emocional é o que sustenta qualquer prosperidade verdadeira. Financeiramente, o cenário começa a se reorganizar de forma quase imperceptível. Não é um salto imediato de riqueza, mas uma mudança clara de direção. Dívidas começam a ser encaradas com estratégia, não com desespero. O dinheiro passa a ser administrado com mais consciência. Você começa a enxergar possibilidades de ganho, onde antes só via limitação. Esse é o momento em que muitas pessoas dizem que tudo começou a melhorar do nada. Mas quem viveu o processo sabe, nada foi do nada. Tudo foi consequência de um reposicionamento interno feito muito antes. Você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Seu foco deixa de ser aparência e passa a ser construção. E isso muda completamente o ritmo da sua vida. Você não se compara mais com o sucesso alheio, porque entende que cada caminho tem seu próprio tempo de maturação. O sinal divino, lá do início, agora começa a fazer sentido. Você entende por que certas portas se fecharam. Entende por que certas perdas aconteceram. Entende por que aquele período de confusão era necessário. Nada foi punição, tudo foi preparação. Você começa a confiar mais na própria leitura da vida. Não porque acha que sabe tudo, mas porque aprendeu a ouvir melhor. Aprendeu a respeitar o processo. Aprendeu a não abandonar o caminho só porque ele exige paciência. Nesse estágio, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural. Ela não vem apenas como dinheiro, mas como estabilidade, clareza, segurança emocional e sensação de coerência com a própria essência. Você não sente mais que está lutando contra o mundo, sente que está caminhando com ele. Mesmo quando surgem desafios, eles não te derrubam como antes. Eles ajustam, refinam, fortalecem. O caminho alinhado não elimina dificuldades. Ele elimina o sofrimento desnecessário. E isso faz toda a diferença. Você passa a perceber que o verdadeiro sucesso não é chegar rápido, mas chegar inteiro. Com saúde mental, com valores preservados, com propósito claro. Depois do sinal divino, depois do ajuste interno, depois do reposicionamento silencioso, o caminho se alinha porque você se alinhou primeiro. E quando isso acontece, não há retorno ao antigo estado. Você pode até enfrentar novas fases difíceis, mas nunca mais volta ao mesmo nível de consciência de antes. O processo continua, sempre continua, mas agora você sabe exatamente onde está pisando. E isso é prosperidade em sua forma mais sólida. Depois que o caminho começa a se alinhar, surge uma nova responsabilidade silenciosa: sustentar esse alinhamento. Porque prosperidade verdadeira não é um pico emocional, é um estado construído. E tudo que é construído exige manutenção interna constante. Nesse ponto, você entende algo que antes parecia abstrato. Não é o ambiente que determina sua estabilidade, é o seu posicionamento interno diante dele. Pessoas alinhadas continuam firmes mesmo quando o cenário oscila. Pessoas desalinhadas desmoronam mesmo quando tudo parece favorável. A prosperidade que não regride nasce da coerência diária. Pequenas decisões repetidas com consciência. Pequenos compromissos honrados consigo mesmo. Não é sobre perfeição, é sobre constância. Você passa a perceber que toda vez que se afasta da sua verdade interna, o desconforto aparece rápido. Antes, você ignorava. Agora, você corrige. Esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual e mental. O alinhamento se sustenta quando você respeita seus limites, quando não se vende por aprovação, quando não troca a paz por pressa, quando entende que nem toda oportunidade é sua e que recusar também é um ato de fé. Financeiramente, você começa a agir com visão de longo prazo. Não se ilude com ganhos fáceis. Não se desespera com períodos mais lentos.
Você entende que fluxo saudável tem altos e baixos, mas nunca perde direção. Você aprende a separar esforço de sacrifício. Esforço constrói, sacrifício sem propósito desgasta. E quem vive alinhado não romantiza sofrimento. O dinheiro começa a responder melhor porque agora existe estrutura emocional para recebê-lo. Antes, qualquer ganho vinha acompanhado de medo. Agora, vem acompanhado de responsabilidade. Você entende que prosperar não é acumular, é circular com inteligência, investir melhor, administrar melhor, valorizar melhor seu tempo e sua energia. Nesse estágio, você não se sente mais em dívida com o passado. Você honra o que viveu, mas não se prende ao que ficou para trás. O passado vira aprendizado, não âncora. O alinhamento também muda sua relação com o futuro. Você não fantasia excessivamente. Você constrói, você planta, você prepara o terreno. Você passa a confiar mais nos processos invisíveis. Nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas coisas estão se ajustando fora do seu campo de visão. E você respeita isso. A espiritualidade deixa de ser discurso e passa a ser prática diária. Não em rituais vazios, mas em escolhas conscientes, em integridade, em verdade. Você entende que Deus não entrega caminhos prontos. Ele entrega discernimento, e discernimento exige silêncio interno. O sinal divino do início não foi um evento isolado. Foi um convite para uma nova forma de viver. E agora você entende isso com clareza. Você percebe que prosperidade não é ausência de problemas, é capacidade de atravessá-los sem perder o eixo. Você se torna alguém que inspira não pelo que diz, mas pelo que sustenta. Sua presença muda, sua postura muda, sua energia muda. E isso gera um efeito em cadeia. Pessoas certas se aproximam, projetos certos se formam, ideias certas amadurecem. Você não precisa mais provar fé, você vive fé, e isso é poderoso. O alinhamento se mantém quando você respeita seus valores mesmo quando ninguém está olhando. Quando você escolhe o certo mesmo, quando o fácil parece tentador. Você aprende que todo desvio interno cobra um preço externo, e toda correção interna gera alívio externo. A prosperidade que nasce desse processo não é frágil. Ela não depende de sorte, ela não depende de validação, ela depende de coerência. Você não volta mais a aceitar migalhas emocionais, financeiras ou espirituais. Não por orgulho, mas por consciência. Você entende que o caminho alinhado não é o mais curto, mas é o mais seguro. E segurança, no fim das contas, é o que sustenta qualquer riqueza real. Você chegou até aqui porque respondeu ao sinal. Não porque foi perfeito, mas porque foi honesto consigo mesmo. O caminho se alinhou porque você se alinhou primeiro. E isso ninguém tira de você.